coleções, faz 2 convenções. Então, alguma coisa está faltando, para 6. Então, para 6, pelo menos é um CD, vai lá, CD. Linha 1. Aí eu gravo 10 minutos para aquela linha e mandamos CD junto com os produtos. Aí temos uma salinha virtual lá que a gente conversa com os representantes das regiões que recebeu primeiro aqueles produtos, que a gente vai fazer um protótipo, um piloto. Se deu certo, a gente vai... Então, a gente está experimentando coisas diferentes. Então, a gente tem que ter esse tempo. Ah, mas o ciclo da nossa indústria não tem esse tempo, é tudo muito corrido. Para! Quem é que está pisando no acelerador? É alguém, descobre esse alguém, manda tirar o pé, pisa no freio, vê como é que está andando o jogo e para. Claro, lançar 8 coleções, tu não tem tempo para nada, nem para ver o que deu certo. Aí tu vai dizer que este é o problema? Não, o problema é outro. É que tu está pisando no acelerador. Para. E aí olha o jogo e depois tu volta a pisar. Por que isso tudo, pessoal? Porque a gente não quer que a nossa marca seja tipo isso no supermercado. Latinhas, imagina vocês entrarem num corredor que tem lá milho, ervilha, molho de tomate, e as latinhas são tudo assim. O que é um milho, o que é o ervilha, o que é o molho de tomate? É difícil até de falar de marcas. A gente está falando de gênero de produtos e fica difícil assim. Isso é o lugar comum. Representante que não é treinado, fábrica que não capacita a equipe de venda para isso, está entregando latinha sem rótulo no mercado. Aí depois acha ruim que baixou as vendas em 2011. Não queremos ser iguais aos demais, sim, do que a gente precisa. Começar esse 1%. Talvez eu não vá pintar o prédio inteiro num dia, vou pintar uma parede num dia, 1% melhor, vou pintar outra parede, e assim eu começo a mudar parede a parede com cores diferentes nesse cenário. Vitrine a vitrine, se eu for uma rede de loja, que eu não tenha dinheiro para fazer todas as vitrines ao mesmo tempo e de toda semana. Mas eu faço vitrine a vitrine e eu vou mudando, e isso vai me dando mais dinheiro para reinvestir. Então a gente precisa de novos significados para essas coisas. Que coisas? Então agora a parte final e a parte que eu preciso de mais atenção de vocês. Uma ressignificação de todo o setor. Aqui não mais falando de indústria somente ou de representantes. Primeira coisa, pessoal, é ressignificar o passado. Todos vocês tiveram sucesso em algum momento da jornada profissional e as empresas que vocês trabalham, administram, são donos, tiveram sucesso em algum momento, chegaram até aqui. Todos tiveram isso. Todos erraram bastante, mas talvez esse erro não foi ressignificado. E talvez esse erro, pessoal, esteja ainda sendo interpretado desta forma, como alguns fracassos que tivemos no passado. Aí o cara classifica como fracasso, aí tu propõe uma ideia diferente, o cara vai dizer assim, não, isso eu já fiz. Eu já fiz há 2 anos atrás e aqui não funciona. Em Birigui não funciona. Não funciona? Não, em Birigui não funciona. Não, no resto do Brasil funciona? Funciona. Em Birigui não funciona, então tá. Então não funciona. Nenhuma adaptação é possível para Birigui, não funciona, só o jeito que tu faz funciona. E o jeito que tu faz não está dando resultado. Então tu prefere ficar fazendo o que não está dando resultado do que tentar outra coisa diferente, porque há 2 anos atrás não deu certo. Então me explica a lógica que eu não estou entendendo. Então a gente começa a conversar nesse tipo. Mas na verdade está presente isso. O cara teve fracassos, às vezes o diretor assinou junto, o projeto era dele. Isso gerou uma culpa nele. A empresa dali foi para pior. E isso gerou uma culpa naquela equipe, naquela gestão. Gerou uma marca ruim, uma marca negativa. E quando isso está presente, pessoal, inconscientemente, ninguém afirma isso. É difícil tu dizer, não, eu fracassei mesmo, a culpa é minha, não. Mas marca a pessoa, marca a empresa, marca aquela gestão, amedronta, porque talvez o resultado, a ação foi uma ação não ideal, e isso amedronta. Então a gente não faz mais nada que tenha risco. E isso nos leva para um lugar que a gente já conhece. Então a gente tem que ressignificar isso, pessoal. Isso serve tanto para a vida pessoal. Se vocês tiverem algum fracasso presente na cabeça de vocês, tentem identificar a culpa que isso gera. E depois vocês mudem os rótulos. O fracasso, pessoal, agora se chama resultado. Então eu fiz uma campanha de marketing que eu botei tudo o que eu tinha de dinheiro e mais do que eu não tinha, numa coleção linda, numa campanha, e não vendeu. Porque eu esqueci os fundamentos. Eu só peguei alguns deles, mas tudo bem. Isso me culpou demais, eu assumi, eu não consegui me recuperar agora, estou todo endividado, não girou a coleção, e tu vira naquele mundo de fracasso. Mas se tu interpretar aquilo como um resultado gera responsabilidade. E quando tu muda de fracasso para resultado, e tu consegue mudar de resultado gerando responsabilidade, não mais culpa, isso ativa uma porta que se abre para tu ter coragem de andar para uma sala nova. Porque então tu tem medo de entrar naquela sala, porque aquela sala tem alguma coisa que tu não conhece. Então isso acontece muito numa pessoa jurídica.
Porque uma empresa é chamada de pessoa jurídica, não porque alguém resolveu chamar de pessoa jurídica, porque ela só funciona da forma que é, porque tem muitas pessoas trabalhando nela. E a conjunção dessas pessoas, com os seus fracassos, com as suas culpas, somadas, e se eu não tratar isso, pelo menos do lado profissional, a pessoa jurídica começa a paralisar e sofrer. É um exercício que dá para fazer no setor, dá para fazer individual, dá para fazer assim que deu errado o plano. Olha, fizemos tudo certo, deu errado. Vamos ver que resultado a gente teve. Deu errado, mas teve um resultado. Que resultado a gente teve? Quais foram as responsabilidades? Não culpados. Quais foram as responsabilidades da equipe que não foram assumidas? Não treinamos representantes, não fomos a campo, não fizemos um plano separado para cada região, não fizemos várias coisas. Então, o Henry Ford já falava, o fracasso é a chance de se começar de novo com mais inteligência. É um pouco a ver com aquela frase do início, minha provocação do início da palestra. Quem quer faturar 10 vezes mais? Não é trabalhando 10 vezes mais, não é trabalhando, dando duro 10 vezes mais, trabalhando com mais inteligência. E Henry Ford foi um cara que fracassou, até achar o sucesso dele. Então, ressignificar o passado é isso. Ressignificar o futuro, pessoal. Esse famoso cineasta Stanley Kubrick, ele falou essa frase: se uma história não consegue ser bem escrita ou pensada, não pode ser filmada. Então, se você não conseguir contar a história da tua marca, da tua empresa, para outra pessoa, isso ser atrativo, ela não é um bom filme. Então, uma das perguntas mais difíceis que tem para responder é assim: eu sou um lojista e você é um vendedor. Agora, tu me diz o que é a tua empresa, para mim, sem mostrar nenhum produto. Aí o cara, bom, minha empresa tem 30 anos de mercado, é tradicional, ela faz 20 mil pares de sapato por dia, a gente fatura tanto, se o cara falar o faturamento, nada importa. O que importa? Não importa nada. Totalmente irrelevante o discurso, irrelevante. Esse é um discurso de diretoria, de gerente, irrelevante. Não é um bom filme, tentem transformar isso num bom filme, se coloquem na parte do espectador. Que coisa chata isso, não é legal. Um filme tem que ser bom para o ouvido de quem nós compra, um comprador. E eu tenho que ensinar quem vende o nosso produto naquela loja a contar uma parte desse filme para frente. Então o cara vai dizer assim, não, esse aqui é o melhor sapato infantil que tem. Por que é o melhor sapato infantil que tem? Porque o cara está dando R$1 se ele vender aquele sapato. Tem uma campanha, tem uma gincana, tem alguma coisa, ou o cara está concorrendo a uma moto, alguma TV de plasma, alguma campanha está acontecendo, e o cara vai dizer que esse é o melhor sapato do mundo. E ele usou uma frase, o melhor do mundo, ele acabou de dizer. Se ele falou que é o melhor do mundo, ele pode vender uma porcaria para ti com o melhor do mundo. Aí o consumidor compra, usa, se arrepende. E aí ele, naquela marca ele coloca um X, naquela loja, Então os fundamentos estão esquecidos por campanhas, não tão logicamente arquitetados. Então, pessoal, uma visão clara é mais ou menos o seguinte: a gente não vai fazer esse exercício aqui, mas seria bom, essas lâminas depois eu posso passar para o sindicato, e vocês fazerem esse exercício. Mas imagine a gente vai criar um bolo agora. A gente vai criar um bolo. E eu vou pedir para vocês, cada um pensar o seu bolo. Imaginem a torta. E eu vou se falando para vocês assim, imaginem o tamanho dessa torta, imaginem a altura, a cobertura, o sabor, a textura, o cheiro, e é por aí eu vou. E vocês vão imaginando essa torta. Agora vocês têm uma torta na cabeça, pessoal, e eu pergunto para você daqui a pouco qual é essa torta. E um vai dizer, minha torta ela é redonda, doce, assim. Eu já tive palestra que o cara falou, minha torta é retangular, ela tem 3 camadas de morango, e a outra é de banana, a outra é de chocolate, uma nega maluca, a outra é salgada. O cara fez uma torta salgada. Cada um pensou uma torta. Isso é uma empresa sem um direcionamento. Cada um está pensando uma torta, imagina, e vocês têm uma confeitaria. Imagina o que sai. Não vai sair nunca nada perto disso. Mas se eu falar para vocês, esta é a melhor torta de morango do mundo. A receita é esta. A gente vai misturar, primeiro pegar esses ingredientes, depois misturar nesta ordem, e a gente vai seguir estas informações. E no final, vocês vão montar um negócio para ficar o mais próximo possível disso. E vocês coloquem na vitrine e coloquem uma etiqueta no lado. A melhor torta de morango do mundo. E aí a consumidora come, gosta. Eu estou entregando a melhor torta do mundo. Ela gosta. No outro dia ela vem e encomenda uma torta. E assim vai indo. E a receita está ali. Todo mundo sabe fazer a mesma receita.
Quando eu tenho uma indústria, eu tenho que fazer algumas tortas, não todas tortas, algumas tortas, mas tem que ter uma receita, tem que ter uma regra. A pessoa tem que saber visualizar, por isso que o livro de receita tem foto, não é à toa. Porque como é que eu vou montar aquela torta com base nesse texto? Eu não consigo montar aquela torta, mas se eu ver uma foto e ter o texto, eu monto uma torta muito parecida. E a mesma coisa assim uma empresa. Nós queremos chegar nesse lugar e nós vamos seguir esta receita. E a gente vai chegar nesse lugar. Está vendo uma foto? Olha, a foto nossa aqui, ó. A gente vai chegar nesse lugar. É uma foto, um pódio, sei lá, alguma coisa que um símbolo que vocês queiram botar. A gente vai chegar lá. Então, esse ressignificar o futuro. Agora, o presente. Para ressignificar o presente, rapidamente eu trago uma história olímpica. Esse cara era recordista olímpico em salto em altura. Ele chegou a saltar 1,90. Não foi muito tempo atrás, porque eu não sou tão velho, e na educação física me ensinaram a saltar assim, em altura. Na escola que eu só fui colégio estadual. E eu saltava assim, o professor falava, olha, salto em tesoura. Vem correndo, lança uma perna, depois passa a outra. É assim que a gente salta. Nunca cheguei a saltar 1,70, claro. Mas o recorde olímpico era 1,90. O cara saltava 1,90. Ele quase passava por cima de mim, saltando assim. Só que chegou um cara que resolveu saltar diferente. Não se chamava de rolamento ventral, veio a se chamar de rolamento ventral. Mas ele elevou o recorde de 1,90 para 2,10. Mas ele mudou o processo. A receita mudou. A receita mudou, ele testou, ele comparou, ele viu que era melhor, ele lançou. Ele foi o primeiro cara a pular daquele jeito. O estádio inteiro riu dele. Porque o cara está dando uma barrigada. Todo mundo riu dele. Que atleta é esse dando essa barrigada? Pararam de rir quando ele bateu o recorde e ganhou medalha de ouro. E todos os demais começaram a seguir ele naquele jeito. E abandonaram a velha torta de morango deliciosa. E agora todo mundo saltava assim. Só que aí chega um cara mais audacioso e resolve arriscar a espinha dele. E resolveu mudar o salto. E agora se salta assim, flop. E o resultado, pessoal, de 1,70 para 2,50 é um baita de um resultado diferente. E agora, o que realmente mudou? O bastão é o mesmo, as condições para saltar é a mesma, a Olimpíada é a mesma. Mudou sim a performance dos atletas, mudou o processo de treinamento, mudou o processo de salto, mudou o processo. E uma empresa é cheia de processos. E a gente está cheio de velhas tortas de morango na nossa empresa, fazendo dia a dia aquela coisa. Mas nunca a gente para, porque o ritmo é muito acelerado, a gente não se dá o luxo de parar por um momento. Mas Magazine Luiza para 3 dias seguidos. Pelo menos no ano eu sei que ela para. Não sei se ela para no semestre. Mas fecha as lojas. Imagina o prejuízo que é, entre aspas, o prejuízo que é eu deixar de faturar nos shoppings de São Paulo, nos shoppings de todo o Brasil, nas lojas de rua de todo o Brasil, Magazine Luiza com as portas fechadas porque ela está em convenção. Porque a Luiza acha importante fazer pelo menos aquele treinamento. Ah, mas tu falou que convenção, uma vez por ano não é suficiente. Mas quem diz que ela faz isso? Se vocês forem numa loja Luiza, que se abre às 8 horas, cheguem às 7h30. Vocês vão ter um cantinho, vai estar uma televisãozinha com computador, vai estar passando um vídeo gravado desse formato que eu falei para vocês, amador, do diretor da semana falando, explicando do dia, qual é a meta, qual é a missão, como é que a gente vai fazer, qual é o aparelho que chegou, ou um vídeo patrocinado da Samsung e tudo mais falando, e o gerente com a sua equipe, depois vão dar as mãos, vão rezar, vão rezar o Pai Nosso, cada um na sua religião, enfim, mas tem um motivo para a gente estar lá. Tem um motivo. Aquelas pessoas da Magazine Luiza, elas foram tiradas de condições que talvez não fossem as ideais. E elas têm orgulho de trabalhar lá dentro, naquele varejo. Mas tem uma causa que está sempre sendo alimentada. O treinamento de 1% a cada dia está sendo feito. Ressignificando o setor, então, pessoal. Indo para meus últimos 4 slides aqui. E depois o filmezinho. 2 zonas. Eu chamo de zona de conforto passado. E a ressignificando venda seria o nosso futuro. E eu vou botar na tela todos os papéis que uma indústria, a cadeia inteira participa. Tem uma empresa, uma indústria no caso, tem um gerente supervisor, essa indústria é cheia de gerentes. Eu tenho escritórios de representação, que tem representantes, que vendem para lojistas, que tem clientes, consumidoras ou consumidores, enfim, depende do segmento. E eu tenho um departamento de marketing, uma agência, um setor de comunicação, que eu separei ali. Naturalmente, essa empresa, pelo nosso verbo de ação atual, essa empresa, o que ela faz, uma indústria, ela oferta. Ela desenvolve coleções e oferta ao mercado essa coleção. E esta é a minha coleção. Eu estou ofertando numa feira, no mostruário, eu estou ofertando. O gerente, ele gerencia.
Ele tem uma meta, distribuiu essa meta, eu estou gerenciando. A cada semana, a cada dia, eu estou olhando o que está acontecendo. Os escritórios de representação, eles representam o que eu chamo de licenciamento, mas hoje é um representa. Os representantes vendem o nosso produto, os lojistas, por sua vez, compram. A cliente, consumidora, a criança, usa. E o marketing comunica, ele anuncia. Isso são os verbos que a pessoa defende. Qual o teu papel no papel do gerente? Gerenciar alguma coisa. Na indústria, ofertar não sei o quê. No representante, vender não sei o quê. Esse é o verbo. Só que agora, pessoal, para que eu tenha novas responsabilidades, entre novos processos, novas tortas, eu tenho que ter novos rótulos. Se eu não mudar os rótulos, a velha torta vai ser feita. Então eu tenho que mudar os rótulos. Então uma empresa eu posso chamar de outro rótulo. Por exemplo, eu estou chamando de um centro de inovação, um centro de oportunidades. Então uma indústria, imagina já agora o departamento criativo, olha, a gente não é mais a indústria XYZ, a gente é agora um centro de inovação, um laboratório de inovação em produtos de calçado infantil, XYZ. O que a gente faz? A gente oportuniza. E se a gente oportuniza, a gente não só oferta. Por quê? Oferta, eu fiz, depois eu vou ao mercado e mostro. Você quer? Isso é ofertar. Oportunidade é assim, eu vou ao mercado, eu vejo o que tem no mercado, eu tenho uma inteligência de mercado, sendo por esses representantes de diferentes perfis e novos representantes por novos rótulos, me passando essa informação. Eu tenho um departamento que está organizando e setores que estão olhando isso, e essa informação está me dizendo que estão oportunidades na região sudeste de Curitiba, oportunidades lá não sei aonde. E eu estou levando essa informação para o meu departamento criativo, de comunicação e comercial, para eles criarem oportunidades de negócio lá. Talvez com 1/3 da minha coleção. Eu vou fazer uma ação lá, porque é a oportunidade. Porque se vocês pegarem e perguntarem qual concorrente de vocês em cada estado ou em cada cidade, vai ser diferente. Talvez tenha um ou outro que seja igual e vai ter centenas que são diferentes. Então esse é o jogo de buscar as oportunidades. O gerente, para mim hoje, um gerente que quer ganhar jogo, ele tem que ser conselheiro de mercado. Ele tem que abandonar aquela figura do sargento, que gerência está muito vinculado a sargento, disciplina, a orientar. Ele é mais um professor do que um sargento. Esse é um bom gerente. Um bom gerente é aquele que diz assim, cara, olha o processo que está fazendo. Vamos fazer o seguinte, deixa eu te mostrar em 2 vezes, 3 vezes, as 3 primeiras lojas agora que a gente visitar, eu vou te mostrar um jeito diferente de fazer. E vamos avaliar. Aí tu me diz o que foi bom, o que é ruim, o que tu pode mudar e tarará. E faz 3 vezes. E faz 3 vezes. E essas 3 vezes tem que dar algum resultado melhor do que ele tinha no jeito antigo, porque então a torta que tu fez não é melhor do que a torta que ele estava fazendo. Vamos dizer que teve 1% melhor. Cara, não é melhor tu ganhar 1% a mais de comissão hoje? 1% a mais de comissão, fazendo isso diferente? Amanhã a gente faz outras coisas. Tu aprendeu isso, agora tu repete na 4ª, na 5ª e na 6ª. Não deixa mais de fazer, cara. Faça isso. Ok, o cara faz. No dia seguinte, vamos fazer outra coisinha diferente, vou te mostrar. Isso. Não mostra assim, cara. Primeiro mostra o catálogo, mostra a internet. O cara diz que não tem tempo, tu fala assim, não, eu também não tenho tempo, mas não dá bola porque o contador está falando e vai e abre o computador e mostra o que tu quer mostrar. Em 5 minutos mostra, não gasta muito tempo dele, mas mostra. Se o cara falou que não tem tempo e tu não mostra, tu nunca vai ter tempo. Abre o tempo. Olha, eu não tenho tempo para olhar slide teu, de tendência, ou de como tu fez a coleção, não sei o quê. Mas quanto tempo tu tem para mim? Olha, cara, 15 minutos. Então tá, dos meus 15 minutos tu desconta 5. Olha agora os meus slides. Negocia, tu é um vendedor. Um escritório de representação, eu chamo agora, pessoal, de firma de serviço profissional. É uma FSP. Isso é o que vocês querem contratar. Só que isso não é o que vocês estão contratando. Vocês estão contratando um escritório de representação que representa. Mas se vocês contratarem uma firma de serviço profissional, ele vai fazer coisas diferentes para vocês, porque o rótulo dele também mudou. Essa firma de serviço profissional que vocês vão ter que desenvolver, ela não vai existir pronta, talvez exista um ou outro no Brasil que já estejam com um bom treinamento nesse nível, ela vai prestar serviço que dão resultado para o lojista. Não para vocês, para o lojista. Por quê? Porque ele é parte de vocês. Se ele é parte de vocês e o resultado for bom para o cliente, lojista, vocês também vão ter a parte boa do negócio. Mas hoje tem 3 partes conflitantes. Tem vocês, que com o resultado de vocês. O representante com os resultados dele. E o lojista com o resultado dele. E todo mundo querendo ganhar alguma coisa. Fica difícil organizar o jogo assim. Todo mundo lutando pelo mesmo resultado do lojista. Ponto.
Esse é o resultado que a gente tem que garantir para ser o melhor do mundo. É lá. Qual o teu indicador principal? É giro? Um plano de giro para ti. Está aqui no cinto de utilidades, plano de giro. Qual é o teu indicador principal? Faturamento. Plano de faturamento, esse aqui. Eu posso ter uns 4, 5 planos padrão que eu vou ajustando. Eu não preciso ser mágico, mas eu posso ter alguma coisa preparada. Porque os indicadores de varejo são conhecidos. Representante, eu chamo de APM, um agente de posicionamento de marca. Um representante não mais representa, não vende, pessoal, ele posiciona. Se o cara não posicionar, ou se tu perguntar para ele, Edmilson, me diz uma coisa, como que tu está posicionando a minha marca no mercado, no teu mercado? Como está posicionando a minha marca? E o cara demorar mais de 30 segundos para responder para vocês, pessoal, ele não sabe nem o que é. Os 30 segundos ele está tentando descobrir o que significa posicionamento. Aí ele vai te dizer alguma coisa, né, que não é posicionamento. Mas porque tu não ensinou ele, a culpa é tua, não é dele. A culpa é da indústria. A gente tem que ensinar os caras a posicionar, tem que ensinar os caras a brigar pelos indicadores do varejo e assim mostrar para ele que ele vai ganhar mais. Assim mostrar para ele que nós todos vamos ganhar mais. E não ele ser uma parte deslocada ou avançada de nós. O lojista, e esse é um slide que eu não mostro para o varejo, e vocês não mostrem para o varejo. Porque se mostrar para o varejo gostar, acabou o jogo. O varejo, pessoal, o lojista hoje, ele é um patrocinador, ele já é um patrocinador. E se ele é um patrocinador, o que ele realmente faz, ele patrocina. Quando ele compra marcas nossas, ele patrocina o nosso negócio. Ele está comprando nossa marca, isso reservou um espaço na loja dele que é limitada, tem um tamanho físico limitado, ele está patrocinando um espaço nosso. Só que ele não se deu conta disso. Porque o momento que ele se dá conta disso, ele não compra mais. Ele vai dizer o seguinte para vocês, que nem acontece com marcas que não sejam as melhores do mundo no supermercado. Que tem uma outra parte da indústria, a minha empresa, que trabalha com supermercado. A marca assim, olha, tu não é Nestlé, tu não é Coca-Cola, tu não é nada. Então, tua marca está... Eu vou te dar aqui 2 metros de parede. Esses 2 metros de parede é 50 mil reais de faturamento, equivale, no mês. 50 mil reais. Eu te dei os 2 metros de parede, está vazio. Agora, tu pega os teus caminhão, tu abastece o meu estoque. Tu pega os teus caras, pega do estoque e põe na minha parede. E quando sair uma latinha, tu pega o teu cara, que tu está pagando, vai lá no estoque, pega e põe uma latinha nova ali. E se não vender 50 mil no final do mês, eu vou fazer um boleto da diferença e vou te passar e tu vai pagar. Esse é o jogo de muito supermercado, para a marca que não seja a melhor do mundo. Então tem 2 jogos. Ou eu vou ser o que eu quero ser, e não me importar em ser melhor do mundo, eu não vou ter força, e um dia eu vou chegar nisso. O cara vai dizer para mim que eu vou ter que pagar. Se tem uma marca nova, o cara construiu um supermercado, ele vai te dizer assim, olha, até para a Nestlé o cara fala, talvez não negocie tão assim como eu estou falando, mas ele vai dizer o seguinte, olha, abri um supermercado, o meu investimento foi feito, fiz esse quadrado aqui e botei as prateleiras, agora vocês têm que encher o supermercado. A primeira enchida aqui é de graça. Primeira enchida é de graça. Olha, tem que encher aqui, encher meu estoque de Brahma, encher meu estoque de Skol, de Skin Cariola, vai botando. Encheu cerveja aqui? Então tá, agora de graça. Quando acabar tudo, a gente volta mês que vem, a gente vê o que vendeu e a gente faz um novo pedido. Esse aqui é luvas, né, enxoval. Então imagina o cara chegar numa indústria de calçado e dizer assim, olha, eu montei uma loja aqui no centro de Birigui. Aí eu chamo vocês, olha pessoal, loja aqui só infantil. Agora vocês coloquem aí o que vocês quiserem. Ó. Só que se não vender, eu mando um boleto para vocês. Talvez não chegue nisso nunca. Talvez chegue nessas lojas com 700 lojas. E vocês vão querer vender para elas. E o jogo vai ter que ser diferente. A gente tem que estar pronto. Os clientes, pessoal, são profissionais de mercado, de marketing. Hoje, os clientes, quem usa o nosso produto, é os profissionais de marketing. Por quê? Porque, na verdade, eles comunicam. Vale muito mais tu ouvir uma opinião no Facebook, ou não sei o quê, de uma mulher que usou um sapato da marca tal, que você estava em dúvida e amou, e tu não conhece a diaba, mas ela falou na internet que ela amou. Então, se ela amou, eu amo também. E tu nunca falou com ela. Mas isso vale mais do que os 40 mil reais que tu gastou na campanha e botou na revista. Uma única edição. Tu botou na revista e vale mais o depoimento dela. Porque aquele anúncio para ela é mentiroso, o que está escrito. Ela duvida daquele anúncio, mas ela não duvida da fulana que ela não conhece e que falou que o sapato é ideal para o filho dela, porque é super confortável e molda o pezinho, não sei o que, e não faz mal. Ó,
Esse é o que eu preciso. E o marketing, pessoal, o departamento de marketing ou a agência, ele é um agente de integração. Ele integra, então, o quê? Produto, ideia e pessoa. Isso que o marketing deve fazer. Só que hoje o marketing está anunciando o produto. Olha o tripé como fica. É que nem eu tentar andar sem as minhas duas muletas. Eu tenho um pé que está ruim, não vou andar bem. Talvez vou andar uma quadra, não vou conseguir mais andar porque vai doer muito. É a mesma coisa a comunicação. Eu comunico o produto, anuncio o produto, mas não comunico pessoas e ideias. Fica por isso. Não tem um porta-voz na empresa, não tem ninguém que fale por ela, não tem ninguém que esteja presente em todos os eventos. Mas a gente vê outras empresas, uma dessas que eu apresentei aqui, que o cara está em todas as revistas. E a gente vê outras empresas lá no Sul, que os caras estão em todo, não é esse cara nacional, é o cara da região, ele é o melhor do mundo na região dele. Mas em toda festinha de bairro ele está. Ele podia ser vereador, mas ele não é, ele é dono de fábrica. Ele está lá, ele está onde a consumidora dele está. Ele está falando, ele é agradável, ele fala. Tem uma palestra na escolinha, ele vai lá e fala. Ele vai lá e fala, porque ele quer falar, ele quer ser conhecido. Ressignificar a nossa noção de tempo, então acabando, que eu te falei o filme. Esse filme, pessoal, por que é ressignificar o tempo? Porque todo plano que a gente faz, eu não sei quem inventou isso, mas todo plano que a gente faz tem 6 meses. Ninguém vem com um plano de 30 dias. Todo plano que o cara vem tem no mínimo 6 meses. Olha, eu fiz um plano. Tem 6 meses. Os primeiros 2 a gente planeja, os outros 2 a gente avalia, vê se vai dar certo, e os outros últimos 2 a gente desiste porque a gente viu que não vai dar certo. Mas passou 6 meses e o cara não fez nada. Por que não pensar um plano para 30 dias? E não mais do que isso. Olha, pessoal, é 30 dias. A nossa coleção vai durar 6 meses, mas a gente vai fazer um plano para 30 dias. Todo o Brasil, não. Somente 10 cidades. A gente vai fazer em 30 dias. A gente vai ser o máximo em 30 dias naquela cidade. É um protótipo, é um modelo. Se deu certo, a gente vai fazer no estado. Se deu certo, a gente ganhou dinheiro com isso, a gente vai fazer numa região. Se deu certo, possivelmente a gente faça no Brasil, se nós interessar. Mas vamos fazer campanhas, vamos fazer gincanas, vamos fazer ações de 30 dias. E esse cara fez isso com ele. Ele é louco, ele faz coisas só de 30 dias com ele mesmo. E vocês vão ver aqui, tem uma partezinha do filme que parece que deu